eu vou falar sobre os preparativos da noiva de Cristo, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do 25 ao 27 e o 32. Amém? Então vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Vou fazer uma oração também aqui. Deus, Pai Todo-Poderoso, que Teu Santo e Amado Espírito fale conosco nesta manhã. Prepara cada coração, Pai, para receber a Tua palavra, que a Tua palavra possa produzir frutos nas nossas vidas e que nossa mente esteja cativa à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uma introdução antes de falar dos preparativos da noiva, tá? Então, no Novo Testamento, Cristo é o noivo, né? E a igreja é a noiva. E o que é a igreja? A gente fala assim, vamos lá na igreja, né? O que na verdade é a igreja? Muitos pensam que igreja é uma construção, um local para reuniões, um templo, né? E na verdade, igreja não é isso, né? Igreja somos cada um de nós. Igreja somos nós, né? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Ele habita nos nossos corações. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Hebreus 3,6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, a qual casa somos nós. Então nós somos a casa, a habitação, a morada do Senhor, né? Igreja somos nós. Hoje em dia se constroem templos luxuosos, com fachadas chamativas, para atrair pessoas. E, na verdade, não se preocupam em edificar o coração e a vida de cada pessoa, que é a verdadeira igreja, né? Então, se fazem templos maravilhosos, tudo para chamar e atrair pessoa. Mas, na verdade, eles não se preocupam em instruir na palavra, edificar o coração de cada um, que é a igreja, né? E Jesus pagou um valor altíssimo para possuir a igreja como noiva, para nos possuir, que nós somos a igreja como noiva. Ele comprou a igreja, ele comprou a noiva com seu próprio sangue, né? Vamos ver o que diz na palavra? Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus nos amou tanto, né? Um amor inexplicável, um amor tão grande, que ele a si mesmo se entregou pela igreja. Que a si mesmo se entregou por nós como noiva, né? Derramando o seu próprio sangue e pagando um alto preço por isso, né? E qual que é a situação atual da noiva? Que situação que a gente se encontra? Nós nos encontramos num período de espera para nos encontrar com o nosso noivo, não é verdade? Então, a nossa situação se encontra nesse intervalo de espera.
Mesmo que nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mesmo que nós já temos comunhão com o Senhor, né? Mas ainda nós estamos esperando encontrar com o nosso noivo, não é verdade? Por esse motivo que a noiva deve se preparar para se encontrar com o noivo. Não é assim nos casamentos hoje em dia? Né? Todo mundo, a noiva quer se preparar para se encontrar com o noivo. E se o noivo nos achar infiéis, ele não vai vir ao nosso encontro. E nós não vamos participar da bodas do Cordeiro, que é aquela grande festa que terá no céu, no encontro do noivo com a noiva, certo? Então, para que o nosso noivo não nos encontre infiéis, não nos ache despreparados, eu vou falar um pouquinho quais alguns preparativos que a noiva tem que fazer para a gente poder estar preparada para se encontrar com o noivo. Eu vou falar primeiro sobre a alimentação da noiva. Não sei se muitas já foram noivas, já casaram, outros vão casar. Mas quando a noiva vai casar, ela quer ficar magrinha para entrar no vestido, não é verdade? Às vezes ela vai lá escolher um vestido e o vestido não cabe nela, mas ela fala, não, até o dia do meu casamento eu vou entrar nesse vestido. Aí ela quer emagrecer, ela quer comer só frutas, legumes, verduras, comida fit, ela quer ficar saudável porque ela quer estar esbelta, bonita, entrar no vestido para o dia do casamento, não é mesmo? Então, qual é o alimento da noiva de Cristo, o alimento espiritual da noiva de Cristo? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento da nossa noiva. É ela que vai nos preparar para estarmos, né, prontas para nos encontrarmos com o nosso noivo. Né? É um alimento, o único alimento saudável para a noiva de Cristo é a palavra de Deus. Vamos ver o que Davi declara em Salmos 119, 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Enchendo o nosso coração da palavra de Deus, nós não pecamos, nós não erramos, nós não desagradamos o nosso noivo, nós não entristecemos o nosso noivo, porque o nosso coração cheio da palavra de Deus, ele produz obediência. E aí nós andamos de acordo com a vontade do nosso noivo, nós andamos no caminho certo, que não desagrada o noivo, que não entristece o noivo, porque na verdade, a palavra ela tem o poder de conservar o nosso coração, escondido da contaminação do mundo, né? Se nos afastarmos da palavra, nós nos afastamos do coração do nosso noivo. E não é isso que a gente quer, né? Só aquele que tem o coração firmado na palavra, ele pode proceder corretamente, porque ele está sendo ensinado, né, e aprendendo com a palavra. Espera aí, virei o negócio aqui. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, ela discerne pensamento, propósito, desejo do seu coração para com seu noivo, né? Ela é eficaz, ela é viva, ela consegue discernir, né, tudo aquilo que a gente pensa, sente, a nossa intenção do nosso coração para com o nosso noivo, né? Nós precisamos meditar na palavra, desejoso de conhecer o nosso noivo, de aprender mais dele, das histórias dele, do que ele viveu, de tudo que aconteceu, das promessas que o nosso noivo tem, né, para nós. Então a palavra também nos deixa cada vez mais conhecedor e próximos do nosso noivo, né?
quando o pessoal namora e tem os noivos. Antigamente, na minha época, era a cartinha, né? Tinha papel de carta, aí a gente escrevia cartinha. E aqui, né, na palavra, é a carta viva de Deus para as nossas vidas, né? Para a gente aprender do nosso noivo, né, das experiências, de tudo que aconteceu, todas as promessas que Ele tem ainda para cada um de nós como noiva, né? Então, nós temos que ter o coração desejoso sempre de conhecer cada vez mais nosso noivo, de estar sempre com ele na palavra. Como o Almir falou de meditar na palavra, né? A vaca, ela rumina, né? A gente fala que é ruminar. Então ela mastiga, mastiga, mastiga o alimento, engole, aí o alimento volta. Mastiga, 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 engole. Então é assim que a gente tem que fazer com a palavra, meditar, né? Então a gente lê, relê, né? E lê de novo, até o Espírito Santo revelando, falando, ensinando, né? Para a gente, o que a gente precisa aprender do nosso noivo para andar corretamente de acordo com a vontade dele. Eu trouxe outras Bíblias aqui para mostrar falar uma coisa para vocês. Eu me converti, eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos e meu pai não aceitava, né? Eu era adolescente e ele não queria que eu me convertesse. Aí eu ia na igreja escondida e na igreja tinha a Bíblia das outras pessoas que eu podia acompanhar, só que eu queria ter uma Bíblia em casa para eu poder estudar a Bíblia, ler, meditar na palavra de Deus. Aí eu fui numa livraria e eu precisava achar uma Bíblia que não parecesse Bíblia. Aí eu achei essa daqui, que é toda cheia de bichinho, né? E assim, vocês, pela grossura, vocês falam, é uma Bíblia, mas assim, ela parece uma agenda, né? Aí meu pai falava assim para minha mãe, mas onde que ela vai com esse caderninho, esse livrinho dela? É a agenda dela. Acho que o meu pai pensava assim, nossa, é agenda para 10 anos aqui, né? Porque é grossa, tem tanto dia, semana e mês. Aí eu me camuflava com essa agenda para poder ler a palavra, entender da palavra e ir na igreja. Aí eu fui crescendo. Aí já não estava mais combinando comigo, né? Aquela agenda. Aí eu comprei uma mais assim, né? Uma agenda já de couro, né? Mas depois ele já foi entendendo também, já foi aceitando que eu, né, queria andar nos caminhos do Senhor. Daí eu mudei para essa. Fiquei um tempão com essa. Aí um dia eu fui na casa da tia do meu marido, da Cida, e ela estava com essa Bíblia de estudo. E eu sempre quis uma Bíblia de estudo, que tivesse, né, que tem lá embaixo o rodapé, que tem... E eu vi essa Bíblia dela, ela tinha acabado de comprar. Aí eu cheguei lá, né, como eu gosto muito da palavra, aí conversando e eu olhando, nossa, que legal, né, olha que não sei o que, olha, tem isso daqui. Aí ela pegou e deu para mim. Ela falou, eu vou dar de presente para você, que eu estou vendo que você gosta muito, né? E ela até fez uma dedicatória aqui, ó, 4/11/2011 eu ganhei essa. E daí eu chorei. E daí ela falou, mas por que você está chorando? Eu falei assim, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Eu não esqueço disso até hoje. E ainda ela me encontra, ela fala, e aí, tá usando o presente que eu dei? Eu falo, tô. Então, só para dar um exemplo, né? Que às vezes a nossa Bíblia em casa fica lá, né, no cantinho, e a gente só pega de domingo para vir na igreja. Ainda tem até que tirar um pó, né? Porque fica lá e a gente não medita, não lê, não aprende, né, a palavra de Deus, a conhecer mais o nosso noivo, né? Eu vou colocar um vídeo agora do amor das pessoas pela palavra de Deus. É só apertar aqui, né? É rapidinho.
我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的基督徒，他们的血很厉害，就是有了这个什么去学了。Amém? Será que a gente tem essa paixão pela palavra? Né? Que nem eu falei, às vezes a palavra de Deus fica lá, encostada no canto da nossa casa. E vocês viram a paixão, né? Por ter a palavra de Deus, poder aprender mais, né? Do noivo. E a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, né? Não são letras vazias, histórias, mas é uma palavra que transforma e edifica as nossas vidas. Então, noiva, esse é um preparativo da sua alimentação. Vamos comer mais da palavra, né? Alimentar mais da palavra, para que nós possamos estar cada vez mais perto do nosso noivo. Aí, o segundo preparativo que eu quero falar. Outra coisa que eu queria falar, que eu pesquisei, um filho de muçulmano com 12 anos, ele sabe o Alcorão de cor. Será que nós sabemos algum sermão da Bíblia de cor, algum versículo? Os nossos filhos, quem tem filho, né? Eu vou ter ainda. Será que eles, se você está instruindo o seu filho na palavra, será que ele sabe algum versículo de cor, alguma coisa de cor, né? Um filho de muçulmanos com 12 anos já sabe o Alcorão decorado, né? Então vamos meditar nisso, né? Qual é o alimento que você, noiva, anda consumindo? Do que você está se enchendo, né? O segundo preparativo que eu quero falar é o perfume da noiva. A noiva, ela quer estar sempre perfumada, cheirosa, para estar perto do noivo, não é verdade? Às vezes a noiva trabalhou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, ela fala, não, vou tomar um banho, vou passar um perfume, que eu quero estar perfumada perto do meu noivo, né? Então, qual é o perfume de nós como noiva, de nós como igreja? Né? São as nossas orações. As nossas orações é o perfume suave que chega até o coração de Deus, né? Vamos ver o que fala na palavra? Salmos 141, 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Né? A minha oração, Senhor, suba a tua presença como incenso, né? Como um cheiro suave, um perfume suave, né? Em Apocalipse 8:4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos, né? A oração é uma das principais formas de nós desenvolvermos intimidade com o nosso noivo, porque nós vamos falar com ele. A oração, ela produz um relacionamento de amor, de intimidade com o nosso noivo, né? Porque na oração nós falamos com o nosso noivo do que nós estamos sentindo, do que tem nos nossos corações. E nós podemos escutar o que o nosso noivo quer falar conosco, através do Santo Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, orar é aquele momento que você vai ter intimidade com o seu noivo, falando, conversando, né? Eu conheço pessoas que já falaram para mim que fica 1 hora por dia, na parte da manhã, fazendo meditação transcendental pela paz mundial, pela paz da terra, pela paz nos corações. 1 hora por dia. Aí o Espírito Santo fala assim para mim, toma, porque quanto tempo nós gastamos por dia para separar o momento para ter de intimidade com o nosso noivo, para orar, para falar com ele, né? Aquele momento que você
se isola, se afasta do mundo, do celular, das coisas, e fala, não, agora eu vou ficar aqui e eu vou reservar um momento para falar com meu noivo, que eu quero falar com ele e eu quero escutar o que ele tem para falar para mim, né? Através do Santo Amado Espírito de Deus. Então, noiva, que nós possamos também separar o nosso momento de oração, que é o nosso perfume suave, diariamente, para nos conectar com Deus, né? O momento que a gente se conecta com Deus, que a gente desenvolve esse relacionamento de intimidade. Hoje em dia, os namorados, os noivos aí, fica no WhatsApp, né? Horas falando com o namorado, com a namorada. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas que tanto tem para falar, mas que tanto fala esse, né? Um com o outro, né? E você quer falar com o seu noivo, você quer conhecer, você quer contar tudo o que aconteceu da sua vida, quer saber o que está acontecendo com ele. E será que a gente tem essa mesma disposição para orar, falar com Deus e ficar ali conversando, falando, ou tendo um momento de ouvir, né, o que o Espírito Santo quer falar para as nossas vidas? Que nós possamos também separar esse momento, né, de oração para falar com Ele. Em 1 Pedro 3,12, fala assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir, né, para as nossas súplicas. E em Salmos 4:3 ele fala assim, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então Deus está sempre disposto a nos ouvir, né? Está sempre nos escutando. Nós, como noiva, que temos que ter um momento a sós com o nosso noivo, né? Para a gente desenvolver essa intimidade com Ele. E muitas pessoas falam assim, mas eu não sei como orar, não sei como que eu faço para orar. A palavra ensina. Eu não coloquei aí, mas está em Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo nos ensina a orar como convém, nos ajuda a orar como convém. Então vamos pedir também, clamar ao Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda a orar, né? Nos ajuda a nos comunicar com Deus, a conversar com Deus. E eu lembro que a minha vida é muito corrida, né? E às vezes eu pedia para Deus tempo, quero tempo para orar, quero tempo para orar. Deus não vai mais dar tempo para a gente orar. Porque nesses últimos dias, na verdade, o tempo está se encurtando mesmo. Nós temos que pedir disposição para orar. Às vezes a gente está cansado, está com sono. Fala, Deus, Santo Espírito de Deus, renova a minha vida, renova o meu espírito. Porque eu quero falar com Deus, eu quero ter essa disposição para orar. Então não peça tempo, peça disposição. Que daí Deus vai te dar, vai renovar a sua força para você poder orar e poder ter esse momento a sós com Deus. Aí o terceiro preparativo que eu quero falar para vocês é a vestimenta da noiva. Então, quando a noiva vai casar, ela quer aquele vestido branco, bem branco, lindo, resplandecente, né? Para se encontrar com o noivo. E é isso que o noivo espera no altar. Ele quer ver a noiva, né? Com aquele vestido lindo, branco, vindo ao encontro solene com ele, né? Imagine se o noivo, né? Ele está lá esperando a noiva, ela entra na igreja com o vestido sujo, rasgado, todo manchado. O noivo vai falar assim, nossa, o que será que aconteceu? Aí ele vai sair correndo, vai falar, não quero isso não, né?
Então é assim que o nosso Jesus, o nosso noivo, espera nos encontrar. A noiva com a vestimenta branca, linda, pura, resplandecente, para se encontrar com Ele, né? E como podemos manter o nosso vestido branco, resplandecente? Vamos ver o que a palavra diz? Em Efésios 5:26 que nós lemos, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra de Deus nos santifica e a palavra de Deus nos purifica pela lavagem de água da palavra, né? Então a palavra de Deus mantém as nossas vestes limpas, as nossas vestes brancas, né? A palavra nos mantém limpos, nos mantém puros e nos mantém sem pecar contra o nosso noivo. Aí as nossas vestes não ficam manchadas, as nossas vestes ficam sempre branca, limpa, né? E resplandecente para se encontrar com o nosso noivo. E a palavra também nos santifica. Em João 17, 19 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então a palavra, ela nos santifica, ela nos purifica, né? Santifica-os na verdade. A verdade é a palavra, né? Então a palavra nos ajuda a manter as nossas vestes brancas, limpas e resplandecentes, para que o nosso noivo não nos ache infiéis, né? E que ele venha ao nosso encontro. E a palavra também nos conforma a nossa mente com a mente de Cristo, né? Em 1 Coríntios 2,16, também não coloquei aí, fala assim, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a palavra, ela deixa assim, ela transforma a nossa mente e o nosso coração conforme a mente de Cristo, a mente do nosso noivo, né? Para que nós podemos parar de pensar como o mundo pensa, né? Parar de agir como o mundo pensa, renunciar à nossa velha natureza, né? Pensar e agir de acordo com a mente do nosso noivo, com a mente de Cristo, agir de acordo com a palavra e de acordo com a vontade dele. Então a palavra nos santifica, ela nos purifica por meio da lavagem de água e ela transforma a nossa mente para que a nossa mente fique parecida com a mente do nosso noivo, né? E as nossas vestes fiquem sempre lindas e resplandecentes para que o nosso noivo possa nos encontrar e nos achar assim, né? E não toda manchada e toda suja. E a vestimenta da igreja também são os atos de justiça praticados pela igreja, pelos santos que somos nós, né? Na palavra de Deus diz assim, Apocalipse 19:6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça praticados pelos santos, praticados por nós, né? Então foi-lhe dada vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente, né, puro,
E esse linho finíssimo são os atos de justiça praticados pelos santos. São todas as ações praticadas por nós, que visam fazer a justiça de Deus aqui na terra, né? Então, a justiça de Deus se revela através de nós, dos santos, como igreja, né? Os atos de justiça praticados por nós, como igreja, como noiva, incluem levar as boas novas aos cativos, levar a palavra, libertação, salvação, através do nosso noivo de Jesus, àqueles que necessitam, ajudar o próximo, repartir o pão. A noiva deve ser uma ajudadora, uma reconciliadora, uma embaixadora de Deus aqui na terra, né? Nós devemos, com os nossos atos de justiça, fazer discípulos, né, para o nosso noivo, para Jesus, repartir o pão, ajudar o próximo, demonstrar misericórdia, demonstrar graça, demonstrar amor, demonstrar longanimidade para com todos os homens. Então, também os nossos atos de justiça são importantes, né? Como fala ali, o ninho finíssimo do vestido da noiva são os atos de justiça praticados pelos santos, praticados pela igreja, né? Praticados por cada um de nós. Então, sobre a vestimenta, né? Recapitulando, a palavra nos lava, né? Nos santifica e deixa nossas vestes sempre brancas, lindas e resplandecentes, né? E os atos de justiça, a vestimenta da noiva também são os atos de justiça praticados por cada um de nós. Que nós possamos também não só estar cheios da palavra, orar todos os dias, nos conectar com o nosso noivo, ter intimidade com ele, saber tudo da palavra, mas não tem ato de justiça e não pratica, então também, né? Então, nós devemos sim ter a palavra no nosso coração, a palavra que transforma as nossas vidas, as orações, as nossas orações diárias, para que nós possamos, né, estar sempre em intimidade com o nosso noivo, mas também praticar os nossos atos de justiça, porque ele também, né, é que deixa as nossas vestes, né, o linho finíssimo das nossas vestes são os atos de justiça praticados por cada um de nós. Que Deus também possa colocar no nosso coração essa disposição para praticar essas ações, esses atos de justiça, né? Então, você deve ter a consciência para não cometer imoralidades e estar sempre limpo, né? Com o coração limpo, a mente limpa, porque o Espírito de Deus está habitando em cada um de nós, né? E o que nós, como noiva, para a gente refletir, temos feito, traduz aquilo que nós somos, né? Temos preparado a nossa noiva para adorná-la para o grande dia, né, do encontro com o nosso noivo? Ou estamos preocupados somente em fazer a nossa vontade, usar o nosso tempo como a gente quer, e depois a hora que o noivo vier, eu vejo o que eu faço, se der tempo eu me lavo, eu peço perdão, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? Na nossa alimentação, para que nós possamos estar cheios da palavra, para a palavra nos transformar, né? No nosso perfume, que são as nossas orações, que sobem, né, como incenso suave ao Senhor, e nos deixa cada vez mais íntimos e próximos do nosso noivo. E a nossa vestimenta, da palavra que nos purifica, e dos atos de justiça praticados por nós, né? E que os nossos corações possam estar, né, com aquela vontade de que o noivo venha logo nos encontrar, né? Que nós sabemos que está próximo, né? Mas a correria do dia a dia, trabalhar, comer, fazer tanta coisa, e às vezes a gente esquece que o noivo está vindo, né? E a gente quer estar preparado para esse momento, né? Então, em Apocalipse 19:9 diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem.
Então nós, como noiva, possamos dizer todo dia: vem, Senhor, nos prepara, né? Se hoje eu errei, se hoje eu pequei, me purifica, né? Nos ajuda, que o meu vestido esteja sempre branco, resplandecente e lindo, para que eu possa se encontrar contigo. E nas bodas do Cordeiro vão ser 7 anos de festa. Pensou que maravilha? Né? A gente não vê a hora. Mas que nós estejamos preparados. Que o nosso noivo não nos encontre infiéis, né? E não venha ao nosso encontro. Que nós possamos sempre dizer: vem, Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, que eu quero estar preparada. Eu estou tentando me preparar a cada dia e eu vou conseguir, né, estar pronta para o grande dia, quando o Senhor vier se encontrar comigo, né, com cada um de nós. Amém? Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês, para a gente refletir sobre os preparativos de nós como noiva para nos encontrar com o nosso noivo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.